Os irmãos podem sentar. Nesse momento eu quero convidar o pastor Janderson, que estará trazendo a exposição nesta manhã. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias. Sofonias capítulo 1 até o capítulo 2, verso número 3. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. E vai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que são apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é o dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, agradecemos por este tempo, por esta palavra no livro de Sofonias. Nós oramos, Senhor, por Tua graça, enquanto consideramos este livro nas próximas semanas. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor e ouvir o que tens a dizer através do Teu servo, profeta Sofonias, a quem Tu inspiraste. Palavra que era relevante ao seu tempo e ainda é relevante e fala conosco hoje. Nós Te pedimos, Senhor, que nos livres das distrações, e nós oramos, Senhor, que nos ajudes a nos humilhar diante de Ti, a Te buscar, a ficar em silêncio diante de Ti. Senhor, nós pedimos
Que o Senhor nos ajude a te contemplar e a viver corretamente, Senhor, por tua graça. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Imagine um alarme que dispara em plena madrugada. O som é arrepiante, angustiante, urgente, impossível de ignorar. E você então acorda abruptamente, assustado, e se vê diante de uma realidade iminente, algo sério, potencialmente catastrófico. O que você faz? Ignora o alarme e volta a dormir? Ou você acorda e se prepara e responde com seriedade porque sabe que este alarme tocou porque é algo importante? Essa é a imagem que nós temos aqui no livro de Sofonias, especialmente nos capítulos 1 e 2. O alarme de Deus soando, alertando o seu povo, chamando o seu povo sob a iminência do seu juízo. Um som alto, um som claro, um som nítido. A ira de Deus está chegando. E a pergunta crucial que nós precisamos responder é: o que nós faremos diante disso? Será que nós continuaremos a ignorar a gravidade da situação? Ou nós nos voltaremos para Ele e buscaremos misericórdia enquanto há tempo de misericórdia? É fácil, irmãos, nós nos distraímos com as pequenas coisas do dia a dia. Facilmente nós tiramos os olhos do Senhor por meio das preocupações da vida, como nós vimos recentemente no livro de Ageu, pelo conforto da vida. Mas quando nós pensamos na realidade do juízo de Deus, nos deparamos com uma verdade que é inescapável, que não pode ser evitada. Não podemos ignorar esta mensagem por mais tempo. Talvez você se pergunte, por que falar sobre a ira e o juízo? Não deveria ser um discurso mais agradável, que nos ensine a viver melhor, a sermos mais felizes? A verdade é que o juízo de Deus, na sua totalidade, meus irmãos, não é algo que nós podemos relegar a segundo plano. Não é algo que nós não podemos tratar. Ele é real e o alarme já soou. Nós precisamos responder com urgência a esse chamado. E em Sofonias, no capítulo 2, o verso 1 a 3, como nós lemos também, Deus nos dá uma chance, como que uma última oportunidade para reagir ao seu juízo que é iminente, que é real, que está às portas. Ele convida o seu povo a se arrepender, a se voltar para Ele com humildade, para buscar a sua face. E em meio a um cenário sombrio da ira de Deus, Ele oferece um caminho para a salvação daqueles ou para aqueles que buscam a sua justiça com humildade. Esse trecho é um apelo urgente. Busquem ao Senhor enquanto é tempo. A ira de Deus é real, mas felizmente também há esperança para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Hoje, à medida que nós avançamos na palavra de Deus dada a Sofonias, nós somos chamados a considerar a nossa própria resposta ao alarme que já soou, ao alarme de Deus. E Ele está nos alertando sobre a gravidade do pecado e sobre o juízo que virá sobre isso. Mas também Ele nos oferece a oportunidade de escapar dessa ira através da humildade, do arrependimento, da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o contexto do livro de Sofonias nos apresenta um cenário sombrio. Veja, o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, havia se desviado da sua palavra e havia mergulhado na idolatria. Estavam completamente afundados na idolatria. Sofonias, um profeta levantado por Deus durante o reinado de Josias, proclama então essa mensagem, e uma mensagem que é dura, mas é uma mensagem que é solene sobre o juízo divino. E ele fala de um tempo, ou em um tempo em que as reformas estão acontecendo. Claro, reformas superficiais ainda e corações afastados, mas ele chama o povo à verdadeira obediência, ao verdadeiro arrependimento. E se você olhar novamente no versículo de número 1, do capítulo 1, primeiramente nós vemos no versículo a palavra do Senhor que veio a Sofonias.
Irmãos, notem que esta é a própria palavra de Deus. A mensagem diante de nós hoje, escrita, registrada aqui na Bíblia, é a própria palavra de Deus que nós temos diante de nós. A palavra que Deus deu a Sofonias e que nós estamos lendo e ouvindo hoje. Nós podemos ouvir as palavras de Deus. E essas palavras foram relevantes no tempo de Sofonias e também são relevantes hoje. Vemos um contexto aqui, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Zedequias. Ele está nos dando um contexto para que nós saibamos em que momento essa palavra foi dada. E Sofonias pode ter sido o bisneto de Ezequias, ou pode ter sido um outro homem chamado Ezequias. E quando é que isso aconteceu? Note, o verso 1 diz, o registro nos diz, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Agora, você sabe dizer quem era o avô de Josias? Lembra quem era? Quem era o avô de Josias? Quem era o pai de Josias? O texto diz que o seu pai era Amon. E quem era o pai de Amon? O registro não diz isso, mas graças a Deus nós temos esse registro inspirado. Você pode ver, por exemplo, estas coisas aqui estão sendo referidas aqui no versículo de número 1, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Nós não temos tempo para tratar em detalhes sobre esse capítulo e vê-lo, mas segundo o livro dos Reis, no capítulo 21, o avô de Josias era Manassés. E Manassés foi o rei por 55 anos. E ele foi um dos reis mais ímpios e mais maus de todos os reis de Israel. Dizia-se que ele levou o povo a todo tipo de idolatria, adoração aos ídolos das nações falsas que estavam ao redor dele. E até pegou o seu próprio filho e ofereceu para ser queimado a um desses ídolos. E ele foi um rei terrivelmente ímpio na sua época. E o seu filho Amon seguiu os seus passos. Seu filho Amon também foi terrivelmente ímpio. Ele reinou apenas 2 anos e foi assassinado. Agora Josias se torna rei, e se torna rei quando tinha apenas 8 anos. E certamente deve haver aqui entre nós alguma criança com 8 anos. Então imagine uma criança de 8 anos ascendendo ao trono, tendo que tomar conta de uma nação inteira. E então ele era um dos poucos que estavam ali de 8 anos. Josias se tornou rei quando tinha apenas 8 anos. Mas ele nasceu em um tempo em que a nação havia sido afundada em idolatria, terrivelmente ímpia, durante um tempo de 57 anos. Josias nasceu nessa época. E essa nação se afastou da palavra de Deus, da lei de Deus, perseguindo todo tipo de ídolo, todo tipo de idolatria. E nós lemos no livro dos Reis que quando Sofonias se tornou adolescente, Josias buscou ao Senhor e trouxe toda a sorte de reforma. Uma vez, quando ele começou essas reformas, ao restaurarem o templo, sabem o que eles encontraram no templo que estava perdido? A lei do Senhor. Eles encontraram no templo a palavra de Deus que estava perdida há anos. E a palavra de Deus havia sido perdida, ninguém estava mais lendo, não havia uma cópia da palavra de Deus, eles estavam indo atrás dos ídolos. Era essa a situação sombria daquela época. E nesse contexto Deus levantou um homem, Deus levantou o profeta Sofonias. E através dessas profecias de Sofonias, e talvez essas profecias também ajudaram Josias a fazer essas reformas, a trazer essa reforma. Ou Sofonias trabalhou com Josias para trazer algumas reformas ao povo. Mas o fato é que aqueles dias eram dias terríveis, dias sombrios. O povo estava andando longe dos caminhos de Deus, afastado de Deus, e embora
eles afirmassem ser fiéis, e embora eles afirmassem ser o povo da aliança, embora eles afirmassem ter sido redimidos pelo Senhor, havia grande maldade, grande iniquidade entre eles. E nesse tempo a palavra do Senhor veio a Sofonias, como nós vemos aqui no verso de número 1. E o capítulo de número 1 e 2 é exatamente sobre isso. E a mensagem que é dada aqui é que Deus está irado e a sua ira está chegando. A ira de Deus é justa e é inevitável, mas há esperança. E é isso o que nós vemos no capítulo 1 e 2 até o verso de número 3. Aliás, no verso de número 2 do capítulo 2. E ao longo desse trecho, note duas coisas comigo. Primeira, a natureza da ira de Deus. Sofonias nos ensina muito sobre a natureza da ira de Deus. E é coisas que muitos de nós não sabemos ou não damos importância. E segundo, note a causa da ira. A natureza da ira, a causa da ira. A causa da ira de Deus é o pecado e a maldade do povo. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui nos versículos 2 e 3 do capítulo 1 que há um julgamento universal que está vindo sobre o povo. Olhe como esse livro começa. Versículo de número 2, novamente. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Esta não é uma mensagem leve e suave, certo, irmãos? Não é. Isso é ira. Ardente ira. O julgamento de Deus está chegando e o alerta é tocado. Qual é o alerta? Consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Agora olhe para o versículo 3. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Novamente o julgamento está vindo, e aqui nós temos uma alusão a um julgamento anterior. Mas este julgamento que está sendo anunciado é pior do que o julgamento anterior a quem ele está fazendo alusão. A referência aqui é ao dilúvio. Eu exterminarei o homem da face da terra. Aquele dilúvio que cobriu toda a terra e julgou toda a terra. Mas atente-se para uma coisa, para algo. No dilúvio os peixes estavam bem. Mas aqui note, o texto é enfático e inclui até mesmo os peixes. Os peixes serão destruídos. Um julgamento universal está vindo sobre os céus e sobre a terra. Agora olhe novamente para o versículo 4 ao versículo 6. A natureza pessoal da ira de Deus e do julgamento. Assim como no versículo 2 e 3, note a primeira pessoa do singular. Todo o tempo ele diz eu. O verbo conjugado na primeira pessoa nesses versículos. E no versículo 4, por exemplo, qual é a primeira palavra? Um verbo conjugado na primeira pessoa do singular. O próprio Deus dizendo, quem é o falante aqui? O próprio Deus por meio de Sofonias. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Atenção! A mensagem de Sofonia era principalmente sobre ou para o reino do sul, Judá e Jerusalém. Porque o reino do norte já havia sido levado em exílio. Eles haviam pecado contra o Senhor e também já haviam sido levados ao exílio. E agora o reino do sul seria também levado ao exílio cerca de 40 anos depois desse tempo. Mas ainda há tempo de se arrepender. 40 anos antes, Deus está mandando uma mensagem para que o povo se arrependa. Ainda há tempo de se arrepender. Mas aqui está o aviso. Aqui está a mensagem de julgamento chamando o povo ao arrependimento e a uma questão pessoal. Vemos aqui a ira de Deus pessoal. No verso de número 4, eu estenderei a minha mão. Estenderei a minha mão, eu exterminarei desse lugar o remanescente de Baal. Baal, irmãos, é o nome de um dos deuses das nações vizinhas. Era mais visto entre os filisteus. E ao ir ao templo de Baal, o adorador fazia uma oferta e também se envolvia com as prostitutas do templo. A esperança era que Baal abençoasse a colheita do próximo ano. E era feita essa oferta e envolvia-se nessas orgias exatamente como uma resposta a Baal para que Baal abençoasse a colheita do próximo ano.
E o povo de Israel estava se entregando a Baal, fazendo as suas ofertas a Baal, e Deus diz: eu exterminarei desse lugar o remanescente de Baal. Mas não apenas isso, note ainda com os sacerdotes idólatras, com os ministrantes. Nós vemos que os sacerdotes da época, eles estão levando o povo ao pecado. Os líderes das nações, aqueles que deveriam levar as nações, ou melhor, a nação de Israel para a adoração a Deus, eles mesmos estão levando o povo para outros lugares, para a adoração a ídolos. Eles estão corrompidos. Havia grande maldade na terra, e agora olhe novamente para o verso de número 5. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu. Imagine você tem uma casa israelita, e as pessoas sobem para os telhados à noite para adorar os astros do céu, as estrelas, a lua. E estão lá todos nos telhados, adorando, fazendo cultos a estes astros. Lugares com muita iluminação e com alguma poluição, não é possível, é difícil ver estrelas, mas em Israel, onde não havia tanto isso, as estrelas eram claramente visíveis. E eles se curvavam e adoravam as estrelas, ao invés de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Havia grande maldade no meio do povo de Deus. Mas o verso 5 continua. Os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Milcom. Milcom aqui também pode ser chamado de Moloque em um outro local. Moloque é um outro deus falso, um ídolo, que era o deus da fertilidade, ou até mesmo chamado em alguns momentos o deus da maldade. E ele tinha uma ênfase nos seus sacrifícios, em sacrifícios humanos. Israel estava envolvido com isso. Israel estava envolvido também a adoração a um Deus que exigia sacrifícios humanos. E veja o que as pessoas diziam. Eu sou um fiel israelita. Eu sigo ao Deus da aliança. Eu sigo a Deus. Porém, ao mesmo tempo que eles faziam, adoravam Baal e ofereciam seus filhos a Milcom ou a Moloque. Eles diziam ter uma aliança com Deus, mas ao mesmo tempo eles adoravam Baal e todos esses outros deuses. Deus está chamando a atenção para isso. E o versículo de número 6 diz: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Note como a apostasia ela vai avançando. O povo se envolve com idolatria, o povo fica numa espécie de sincretismo, é Deus e os outros deuses, numa espécie de amálgama da adoração. E eles vão avançando e permanecem com isso até o ponto de eles chegarem à completa apostasia. Este é o grande mal dessa época. E se recusarem a buscar a Deus. Irmãos, esse é um grande mal também do nosso tempo. Se recusar a buscar a Deus e voltar-se para a idolatria. Mantenha marcado aí o livro do profeta Sofonias e venha comigo a Jeremias. Jeremias, o capítulo 2. Versos 11 ao verso de número 13. Jeremias e Sofonias foram contemporâneos. Eles estavam em lugares diferentes, mas eles foram contemporâneos. E veja o que Jeremias diz. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Ele está perguntando se houve alguma nação que fez isso. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Agora volte a Sofonias. Quando a gente volta para Sofonias, o povo havia abandonado a Deus. Eles estavam misturando o culto de Deus com o culto aos outros deuses.
E isso acontece hoje também. As pessoas dizem eu sou cristão, mas ao mesmo tempo elas estão seguindo filosofias outras do mundo e praticam outras religiões, estão envolvidas com um ecumenismo que não é bíblico, com um sincretismo religioso. Existe mistura de cristianismo com outras religiões, com outras filosofias, mas Deus quer que o nosso coração seja dado exclusivamente a Ele, que a nossa mente esteja concentrada exclusivamente nele. E hoje nós vemos isso em todo tipo de coisa, inclusive no movimento ecumênico que não é bíblico. Existe um ecumenismo correto, claro, quando cristãos de diferentes denominações verdadeiramente cristãs se unem. Mas há um movimento hoje que diz que cristãos podem orar com papistas, ou podem estar junto, cultuando na mesma missa com católicos romanos, com judeus, com muçulmanos, com budistas, porque todos adoram ao mesmo Deus e todo caminho leva a Deus. A palavra de Deus se opõe a isso. Há apenas um Deus vivo e verdadeiro e ele é encontrado nas Escrituras e revelado em Jesus Cristo. Misturar o culto a Deus com outros ídolos é um grande mal, é um terrível mal. Colocar no culto a Deus coisas que a cultura coloca que são ou estão envolvidas com questões pagãs é um grande mal. E é o que muitas igrejas hoje estão fazendo, inclusive muitas igrejas que se dizem reformadas. Infelizmente, o meu povo está envolvido tanto com Deus e Yahvé, quanto com a adoração a ídolos. Existem ídolos hoje em Ipirá? Claro que sim. Mas eles são diferentes dos ídolos da época de Sofonias. Ídolos do conforto, ídolos da conveniência, ídolos do sucesso, do status, do dinheiro. Os cristãos são tentados com idolatria em Ipirá hoje? Claro que sim. Com certeza. E se nós formos honestos com os nossos próprios corações, nós diremos como Calvino, e chegaremos à conclusão de Calvino: o meu coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos sempre criando ídolos novos. E a palavra de Deus nos desafia: você está buscando a Deus ou se entregando aos ídolos do mundo, ou misturando um e outro? Deus quer que nós busquemos exclusivamente a Ele. Agora olhe novamente para o texto de Sofonias, no versículo 7 a 10. Nós vemos mais sobre a ira de Deus. Ela virá contra os nobres e contra os comuns. A ira de Deus virá contra ricos e pobres, grandes e pequenos. O verso 7 diz: cala-te diante de Deus. Eu voltarei um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas por que se calar? Porque o dia do Senhor está perto, é o que diz o texto. Essa frase, o dia do Senhor, é uma frase chave no livro de Sofonias. Ela ocorre várias vezes. O dia do Senhor se refere a um futuro dia de julgamento, onde a ira do Senhor será derramada em completo juízo. Eu sou levado a crer, assim como outros comentaristas, que o dia do Senhor tem múltiplos aspectos de cumprimento. O dia do Senhor ao qual se refere aqui é quando a Babilônia viria e destruiria o templo, destruiria Israel, levaria Israel para o exílio. Nós sabemos, por causa do profeta Abacuque, que Deus levantou a Babilônia, levantou a Síria para vir sobre Israel, sobre Judá ímpio. O povo de Judá que estava mergulhado na idolatria, que havia abandonado a Deus. Esse é um aspecto do dia do Senhor. Mas há um dia futuro, e nós vemos isso no Novo Testamento. Há um outro aspecto. O dia do Senhor também se cumpriu em Cristo. O dia onde as coisas escureceram, o céu escureceu, a terra tremeu. O dia onde Ele abalou os céus e a terra. O Filho de Deus veio à terra, veio em uma vida perfeita, mas na cruz experimentou a ira de Deus pelo seu povo. Toda a ira divina lançada sobre Ele, por causa dos seus eleitos,
Ele morreu, mas ele ressuscitou. E por isso, quem está em Cristo já experimentou, de certa forma, o dia do Senhor em Cristo. Mas há também um dia do Senhor que virá quando Jesus retornar a segunda vez. E nesse dia ele derramará toda a sua ira sobre os ímpios e pecadores, sobre aqueles que não buscam a Deus, sobre aqueles que abandonam a Deus, ou sobre aqueles que chamam pelo nome de Deus, mas também chamam pelo nome de ídolos. O Salmo de número 2 é muito claro quanto a isso. E há uma advertência que é pertinente também para nós. Salmo de número 2, do verso 10 em diante. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Note que esse dia afeta nobres e comuns, pobres e ricos. Versículos 7 e 8, volte novamente para o capítulo 1 de Sofonias. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Ele está falando mais especificamente ao pessoal da realeza. Os filhos do rei não serão poupados no dia da ira do Senhor. E quando nós lemos isso no livro dos reis, nós vemos de fato que eles foram levados ao julgamento, reis e sua descendência. Um rei teve os olhos arrancados após ter visto os seus filhos sendo mortos na frente dele. A ira de Deus vem sobre ricos e vem sobre pobres. Hoje também há realeza no mundo. Nós sabemos que na modernidade nós nos mergulhamos em coisas que nos dão muito status e poder, e às vezes nos orgulhamos disso. Outros se orgulham de não estar debaixo de um rei ou sob um rei, porque arrogam ser livres. Mas nós temos a nossa própria realeza. Há pessoas que tomam como realeza celebridades, os atletas, e às vezes colocamos eles em um pedestal. O que o famoso usa, muitos querem usar. Como ele fala, muitos querem falar. Os lugares onde ele frequenta, muitos querem frequentar. E o que ele diz sobre Deus é o que as pessoas querem acreditar. Mas sabe de uma coisa? Essas pessoas não escaparão no dia do juízo do Senhor. Não há lugar em que elas possam se esconder. As celebridades de Hollywood, as estrelas do cinema, os atletas olímpicos, quem quer que seja, se não pagaram os seus pecados, experimentarão a ira de Deus, porque a ira de Deus é contra todos os nobres, mas também contra todos os comuns. O tempo não nos espera. O alerta foi tocado. Olhe ainda para o versículo de número 9 até o versículo de número 11. Enquanto que nos versos 7 a 8 a ênfase maior é sobre a realeza, no verso 9 a 11 a ênfase maior está sobre os comuns. Aqueles que vivem o dia a dia. Veja, o verso 9 diz: castigarei também naquele dia todos os que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Talvez você se pergunte o que isso significa. No primeiro livro de Samuel, o sacerdote não pisava o umbral de Dagon. Ele não fazia isso, ele não entrava. Os deuses deles, ou dos filisteus, os sacerdotes não faziam isso no templo de Dagon. Eles não entravam nos umbrais, eles não pisavam. Porque eles acreditavam supersticiosamente que se eles pisassem sobre o umbral, isso não iria ser bom para eles.
E os israelitas estavam cedendo a estas superstições das nações ao seu redor, e eles estavam fazendo exatamente isso com os seus escravos, com os seus servos. E ao invés deles irem lá, eles mandavam seus servos. Então eles não apenas adoravam seus deuses, mas eles pegavam as mesmas práticas também. E Deus está dizendo: eu os punirei. Assim como quando crianças dizem não, ou dizem para as crianças: não pise ali, ou não faça isso, por causa de uma superstição ou outra, não passe debaixo da escada. Superstições que as pessoas creem em trevo de 4 folhas, na pimenta, na ferradura, no olho gordo, soprar semente de romã, tomar banho de sal, acredita na questão da sexta-feira, no espelho quebrado, cair sal sobre o ombro e jogar por cima do ombro esquerdo, a vassoura virada, sair de casa com o pé direito, ou sair da cama com o pé direito, pular as ondas no Réveillon, os búzios, os oráculos, e assim só vai aumentando. São tantas crendices, coisas supersticiosas como essa, que estavam sendo seguidas pelo povo de Deus, e Deus está dizendo: eu os punirei. Agora olhe para o versículo de número 10. Deus diz: naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe. Ele usa uma imagem audível aqui, impressionante. Imagine que você está perto do templo. Naquele tempo, o portão dos peixes está a meio quilômetro de distância, e você ouve um grito horripilante. Um grito de alguém que está sofrendo, está morrendo, pedindo ajuda. E depois você ouve um uivo. E o texto diz isso, um uivo um pouco mais distante. O som dos estrondos vindo na colina. Essa era a experiência que o povo iria experimentar. No dia do julgamento do Senhor, a ira de Deus é real e virá com grande intensidade. Agora chegamos ao versículo de número 12, onde ninguém poderá se esconder. Ninguém pode se esconder da ira de Deus. Versículo 12 diz: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Note isso, irmão. Procurando, buscando, esquadrinhando. Deus está dizendo que Ele procurará por todos e ninguém ficará escondido, ninguém ficará de fora. Não há quem escape. Talvez você esteja tentando se esconder. Algumas vezes, algumas crianças se escondem debaixo da cama, num canto escuro, atrás da porta, achando que podem se esconder de alguma coisa. Esse é o ponto. Ninguém pode se esconder no dia do julgamento do Senhor. A Escritura diz que nem para o céu e nem para a terra se acharam lugar. Deus diz no versículo de número 12 que fará uma busca por Jerusalém, na cidade de Jerusalém, com lâmpadas ou com lanternas. É uma imagem poética ensinando uma verdade sobre Deus. Você não pode escapar. Você não pode se esconder de Deus. Algumas crianças gostam de brincar de esconde-esconde. Talvez você consiga se esconder dos seus pais, se esconder dos seus amigos, se esconder de alguns homens ou de mulheres, mas ninguém pode se esconder de Deus. A Escritura diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Ele vê o que está no teu coração. Ele vê o que está na tua mente. Ele sabe teus pensamentos mais horríveis. As coisas que você mantém no seu interior. E no dia da sua ira e fúria, ninguém se esconderá da sua presença. Eu sei que alguns de vocês podem gostar de jogar, mas a verdade é que quando se trata do julgamento de Deus, não importa o quanto você se esconda, Deus te encontrará. E o verso 12 continua. Eu fiz uma tradução literal dele. E visitarei os homens inativos sob os seus postos, os que dizem em seu coração: o Senhor não fará o bem, nem fará o mal. Nós não podemos nos esconder da ira de Deus e nem ficarmos complacentes com a vida.
O verso 12 descreve o momento em que o julgamento de Deus virá sobre Israel. E Deus procurará aqueles que são indiferentes, que são complacentes, que acreditam que Ele não se importa com as suas ações, quer ela seja boa, quer ela seja má. Deus não se importa com isso. Pessoas que se sentem satisfeitas por si e em si. Que acham que não precisam de Deus, que dizem Deus não fará bem ou Deus não fará mal. Às vezes alguns dizem Deus não fará mal comigo, aliás eu tenho um bom coração, eu não trato as pessoas mal, eu obedeço meus pais. Deus não fará mal comigo. Eu faço doações, eu dou esmolas. Deus não fará mal comigo. Veja, os meus pais sempre foram da igreja presbiteriana. Deus não fará mal comigo. Pessoas que estão satisfeitas em si e por si e acham que escaparão do juízo de Deus. Que dizem Deus não fará nem bem nem mal. E Deus está dizendo essas pessoas serão punidas. Este é o grande pecado da complacência. Você pode ser uma pessoa de fé nominal, apenas com os lábios, se dizendo cristão, mas vivendo como se Deus não existisse, acreditando que Ele não está preocupado com o seu pecado. Não está preocupado com a maneira como você vive, da maneira como você pensa, da maneira como você fala. Deus não está preocupado com isso. E esse é o perigo da complacência. Não subestime o julgamento de Deus. Agora olhe para o versículo de número 13, onde Deus diz: e será o seu exército para pilhagem e suas casas para desolação. E construíram casas, mas não habitarão nelas. Plantaram vinhedos, mas não beberão o seu vinho. E aqui nós vemos a descrição das consequências do julgamento de Deus sobre o povo de Judá, que enfrentará perda e enfrentará devastação. Mesmo que construam, mesmo que plantem, lembram de Ageu? Mesmo que eles construam, mesmo que eles plantem, eles não vão usufruir dos seus bens. Simbolizando a destruição completa, a perda completa que o povo havia acumulado. Acumularam para si. E nenhuma dessas coisas serviu para a sua alma. Mesmo que construam casas, não habitarão nelas. Mesmo que plantem vinhedos, não beberão do vinho deles. O julgamento de Deus virá sobre os bens materiais também. É isso que nós estamos vendo. Você pode ser rico, ter tudo que o mundo oferece, mas a ira de Deus chegará e terá tudo destruído. Jesus ele mostra um exemplo sobre isso. De alguém que plantou, colheu, encheu os celeiros e disse: regala-te, ó minha alma. Tu tens aí agora para o resto da tua vida. E o texto diz: louco! Louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tu darás por ela? O celeiro cheio? Muitas pessoas estão conectadas em construir. Isso não é um pecado em si, mas é um pecado por si. Se for só isso, você está conectado só nisso, esquecendo do que tem real valor. Deixando de lado o que de fato tem real valor, que te faz crescer, que te faz plantar para a eternidade. Olhe para a tua situação hoje. Olhe para as tuas prioridades hoje. Como está a tua alma? O julgamento de Deus virá sobre todas essas coisas. A riqueza e o conforto desta vida não podem te salvar do julgamento eterno de Deus. Jesus já disse em Mateus 6, 19 e 21. Não ajuntem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam, os ladrões roubam. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar teu coração.
O versículo 14 continua a descrever o grande dia do Senhor, um dia amargo e cheio de horror. O som do dia do Senhor é amargo. E note, até o homem forte, o homem poderoso, gritará nesse dia. Não há músculo que o livre. Não há poder financeiro ou econômico ou político que o livre. Não há privilégios. A ira de Deus será tão intensa que até o mais forte dos homens, aqueles que se consideram invulneráveis, gritarão de desespero. O dia do Senhor será um dia de aflição, de sofrimento, um dia de destruição, um dia de escuridão, de densas nuvens. Não há escapatória para quem está fora da graça de Deus. Não há. Esse é o grande alerta para você hoje. Não há escapatória para ti que está fora de Cristo. Não há. Deus continua nos versículos 15 e 16 a descrever a magnitude desse dia. No versículo 17 ele diz o porquê. Note, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Por que Deus vai fazer isso? Porque pecaram contra o Senhor. Essa é a razão. A razão pela qual a ira de Deus será derramada é o pecado contra Ele. Nossas transgressões contra um Deus santo traz necessidade de um julgamento justo. A humanidade vive em rebelião contra Deus e por isso a angústia cairá sobre eles. Você, se dizendo um servo de Deus, vive uma vida indiferente com o seu pecado, vive indiferente em uma vida de santificação. A angústia cairá sobre ti. Versículo 17 também descreve a gravidade desse julgamento. O sangue dele será derramado como pó e a sua carne será atirada como esterco. A gravidade do pecado e a seriedade da ira de Deus são apresentadas aqui de uma maneira muito vívida. Hoje, porque nós perdemos muita ferramenta da nossa imaginação, nós lemos isso daqui e para nós não há impacto algum, mas isso é uma imagem vívida que a literatura traz. Imagine isso. A imagem de sangue sendo derramado como pó, caindo como se você pegasse um punhado de areia e caísse das suas mãos. Imagine a sua carne sendo atirada como esterco. Literalmente, isso aqui no hebraico está dizendo que as entranhas seriam derramadas. Todo o intestino com a barriga aberta e descendo o intestino. É para chocar você, para você ver como a imagem está sendo. E isso é pequeno diante do que será naquele grande dia. A gravidade do pecado e da seriedade da ira de Deus são representadas de uma maneira vívida que quando o julgamento de Deus for derramado, será inescapável e será irreversível. O versículo 18 nos mostra que nem riqueza, nem ouro, nem prata pode livrar quem quer que seja. Nada. A riqueza, os bens materiais não podem redimir. O dinheiro, o poder, a influência não podem salvar uma alma da condenação eterna. Deus conclui esse panorama de julgamento dizendo que toda a terra será consumida no fogo do seu zelo, pois ele fará um fim completo e repentino de todos os habitantes da terra. Note, o fim será abrupto e será total. De uma vez por todas, a humanidade será julgada com justiça e aqueles que não tiverem sobre a cobertura da graça, debaixo da cobertura da graça de Deus, não tem escapatória. Agora, Sofonias 2, de 1 a 3, nos oferece uma palavra de esperança em meio a tudo isso. No meio desse julgamento, e é assim que Deus faz desde o início da Escritura, em meio a julgamento, sempre há esperança. Você lembra quando ele fez, o homem pecou no jardim do Éden? Deus julgou o homem, mas deu esperança para ele quando disse, nascerá da mulher um que esmagará a cabeça da serpente. Em meio ao dilúvio, Deus dá esperança
de uma semente santa que ainda é liberta por meio da arca. Deus dá esperança, esperança, esperança em meio ao julgamento dele. Deus chama o povo, Deus chama o arrependimento, mas assim como ocorreu em várias vezes, em vários exemplos de julgamento, há muitas pessoas que não dão ouvidos. Verso de número 1 do capítulo 2, concentra-te e examina-te, ó nação que não tem vergonha, antes que o decreto se cumpra, antes que o dia passe como a palha. Deus ainda oferece uma chance para arrependimento, uma chance para se voltar a Ele, antes que seja tarde demais. O versículo 3 nos exorta a uma coisa: buscar ao Senhor. Veja, buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra. A nossa tradução está mansos, mas a palavra é humildes. Todos os humildes da terra que cumpris o seu juízo. A resposta de Deus ao julgamento iminente, ou a resposta a Deus por causa do julgamento, da mensagem do julgamento, é humildade e arrependimento, uma busca sincera por Ele. Ele diz: busquem a justiça, busquem a humildade. Diante da mensagem de julgamento, qual é a resposta que nós devemos dar? Arrependimento, humildade, busca ao Senhor. Deus oferece misericórdia para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam a sua graça, para aqueles que buscam em humildade e fé esconder-se no seu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo que Ele preparou. Sofonias 2:3 é uma convocação ao arrependimento. Talvez você possa ser escondido no dia da ira do Senhor. É assim que termina o verso de número 3. Talvez você possa se esconder nesse dia. Veja, não há escapatória para ninguém, mas o próprio Deus diz: talvez você possa ser escondido nesse dia. Se você buscar com humildade ao Senhor, se você se voltar para o Senhor, se você buscar o Senhor com o coração arrependido, Ele pode escondê-lo no dia do seu julgamento. Há uma esperança mesmo em meio à severidade do juízo para aqueles que se humilham diante de Deus. E o que nós vemos aqui é uma advertência muito clara. O dia do Senhor está chegando e a ira de Deus está reservada para aqueles que continuam em seus pecados e se recusam em se arrepender. Para os de coração duro, para aqueles que permanecem dia após dia, mesmo após uma exortação do Senhor no seu pecado. Mas nós também vemos que para aqueles que se voltam a Ele em humildade, há uma promessa de proteção. Há uma promessa de livramento. Deus oferece salvação para aqueles que buscam a sua face. E no Novo Testamento nós vemos a mesma mensagem de advertência e a mesma mensagem de esperança. Abra comigo a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 10, Paulo escreve: Jesus, que nos livrou da ira futura, ou da ira vindoura. Para aqueles que estão em Cristo, a ira de Deus já foi absorvida por Cristo na cruz. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, toda a ira já foi lançada sobre Ele. Mas aquele que está fora de Cristo terá que enfrentar essa dura justiça, essa ira. A boa notícia do Evangelho é que por meio de Jesus Cristo nós podemos ser salvos da ira vindoura, da ira divina, da ira de Deus. Cristo tomou sobre si a punição que nós merecíamos. E pela fé nele, pela humildade de nos submetermos à oferta do Evangelho, nós temos a condição ou a possibilidade de sermos ou escaparmos do julgamento de Deus, de sermos livres disso. E em Sofonias Deus exorta a nação a se arrepender antes que o dia do julgamento caia, antes que o dia do julgamento venha. E no Novo Testamento essa mesma mensagem é estendida, um chamado claro: arrependa-se e busque ao Senhor, arrependa-se e seja salvo. E se você já está em Cristo, não há mais condenação, saiba disso. E isso é motivo de louvor, e isso é motivo de adoração, porque Ele já nos livrou do dia da ira do nosso Senhor. Mas se você ainda não está em Cristo, ouça o alerta. Volte-se para Ele enquanto há tempo. Volte-se para Ele
como ele mesmo disse, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, e antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a estarmos escondidos em Cristo. Amém.